do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo número 37. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Carlos, que nos fez o convite para estar ministrando esse culto de missão nesta noite, amém? Glória a Deus. Todos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve-se um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem nos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremos. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, meu Deus, diante da tua presença, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala, meu Deus amado, nossos corações, meu Deus. Saímos daqui melhor do que nós entramos, para a glória do teu nome. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, que digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muito conhecido da igreja, que fala sobre o vale de ossos secos. É interessante que quando nós olhamos esse texto bíblico aqui, para que nós venhamos entender esta palavra, nós devemos compreender o contexto de tudo que está acontecendo dentro dessa história, dentro desse capítulo que nós lemos aqui. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, quando Ele tira o povo dele de dentro do Egito, a ordem de Deus para este povo que eles não deveriam adorar outros deuses, a não ser o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, viu, criança? Deus Todo-Poderoso. É interessante que a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, Ele dá essa ordem através de Moisés, dizendo que quando o Senhor colocasse ele dentro da terra prometida, a terra que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, terra essa que manava leite e mel, a Bíblia diz que eles não deveriam adorar outros deuses, eles não deveriam entregar os seus filhos para casar com as filhas daqueles povos que estavam ao redor deles. Eles não deveriam entregar as filhas deles para casar com aquele povo que estava ao redor. Deixa eu dizer que Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não deveriam entregar de maneira nenhuma. Por quê? Para que eles não viessem a ser corrompidos, para que aquelas pessoas, ou seja, a nação que estava ao redor deles,
viesse tirar o foco do coração do povo dele e desviasse o pensamento, a adoração do Deus verdadeiro, e adorasse Deus de madeira, e adorasse Deus de pau, de ouro, de pedra. Então o desejo de Deus era proteger. O desejo de Deus que o povo dele viesse ser dependente totalmente dele. Mas é interessante que nós observamos no livro de Juízes, quando a Bíblia diz que Josué e aquela geração que transpassaram o rio, aleluia, simplesmente agora eles descem à sepultura. É interessante que a Bíblia vai dizer, no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, que levantou outra geração que não conhecia Deus. Então automaticamente eles começaram a adorar outros deuses, e todas as vezes que ele adorava outro Deus, simplesmente aconteceu o que Deus permitia que o inimigo viesse até eles e destruísse aquela nação. É interessante que o tempo passa, mas o povo continua as suas condutas totalmente erradas diante de Deus. É interessante que vai passando os anos e Deus começa a levantar profeta. E quando Deus começa a levantar profeta, esse profeta vinha dizendo para este povo que eles deveriam voltar para o Senhor. Eles deveriam voltar para Deus, deixar as suas maldades, deixar as suas idolatrias. Porém o povo não quis dar ouvido à voz de Deus. Então Deus começa a levantar profeta para dizer que o Senhor entregaria este povo na mão de Nabucodonosor, na mão das nações que estavam ao redor dos assírios. E assim a Bíblia Sagrada diz que acontece. É interessante que vai acontecer o que o Senhor falou, porque o Senhor, quando Ele fala, acontece. Quando Ele fala e quando Ele promete, Ele faz o que Ele cumpre, aquilo que Ele fala e aquilo que Ele diz. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que agora este povo, simplesmente, amado, por deixar Deus, simplesmente por virar as costas para Deus, Deus agora, amado, aleluia, vai permitir que o rei Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele invade Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, é interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer que simplesmente Jeoaquim, aleluia, vai ficar sendo servo dele, e simplesmente durante 3 anos ele vai se revoltar. A Bíblia diz que agora Nabucodonosor, ele vai levar algum jovem, entre ele e Daniel, eles vão para a Babilônia, Daniel e os seus companheiros. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que mesmo assim o povo continuava a confiar nas suas forças. Ele tinha na cabeça deles, porque o templo estava dentro de Jerusalém, e eles não deveriam ser destruídos, ele não seria destruído. Porém, a Bíblia Sagrada diz que o povo continuou do mesmo jeito, o povo continuou da mesma forma, o povo não mudou o comportamento. Então o Senhor novamente levanta Nabucodonosor no ano 597 a.C. e mais uma vez Nabucodonosor, ele entra dentro de Jerusalém e ele vai levar 10.000 homens. Entre esses homens vai Ezequiel para o cativeiro babilônico. Então a Bíblia Sagrada diz que Ezequiel também vai para o cativeiro. É interessante quando nós olhamos no capítulo 1 de Ezequiel, que Ezequiel está dentro da Babilônia, Ezequiel está dentro, aleluia, do cenário babilônico, e a Bíblia diz que ele está à beira do rio Quebar, no meio dos cativos que ali estavam. É interessante que a Bíblia Sagrada nos mostra que quando ele está no meio daquele cativeiro, no meio do cativeiro, e a Bíblia Sagrada vai dizer que era simplesmente o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. Ou seja, Ezequiel, a Bíblia Sagrada nos mostra que Ezequiel era filho de sacerdote. Então nós entendemos que Ezequiel, quando estava em Jerusalém, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, ele estava sendo preparado para o ofício sacerdotal, pois ele era da linhagem de Arão. Então automaticamente o sacerdote, ele vai assumir o sacerdócio durante, aleluia, a idade de 30 anos de idade. Lembra de Jesus? A Bíblia Sagrada diz que Jesus era quase de 30 anos quando veio ter com João Batista. E quando ele veio ter com João Batista, eu entendo, aleluia, que a Bíblia Sagrada vai dizer que agora, quando ele vem até João, a Bíblia diz que João vai batizar ele, e Jesus, ele é levado pelo
Eu entendo que Jesus, amado, quando ele veio ter com João, ele tinha nada mais e nada menos do que 29 anos e 20 dias de idade, porque a Bíblia diz que ele vai passar agora, amado, 40 dias, ou seja, ele vai completar os 10 dias, 29 anos e 11 meses e mais 30 dias, que representam os 30 anos, e Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos de idade. Mas é interessante que o sacerdote, na época que ele começava, aleluia, entenda-se, os estudiosos vão entender que Ezequiel está na beira do rio Quebar, no ano 35 do rei Jeoaquim, ou seja, 5 anos ele está cativo. Então automaticamente Ezequiel vai ser tirado de dentro de Jerusalém com 25 anos. É interessante, amado, que agora ele está completando 30 anos de idade. Era a época que Ezequiel entra dentro do templo para glorificar a Deus e exercer a sua função. Mas agora Ezequiel sabe onde ele está? Ele está dentro do cativeiro. Mas eu venho te dizer nesta noite que Deus, aleluia, olhou para Ezequiel dentro do cativeiro. Ezequiel, talvez no coração dele, estava dizendo: pastor Lucas, acabou a minha esperança, acabou, aleluia, nunca mais eu vou poder servir a Deus, aleluia, no templo. Mas eu observo aqui, amado, que quando ele dizia isso, simplesmente Deus falou: aleluia, hoje eu te escolho, Ezequiel, hoje eu mudo tua vida, eu mudo teus planos, hoje você não vai ser mais sacerdote, mas eu vou te levantar como profeta no meio do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu levanto Ezequiel. Enquanto Deus levanta Ezequiel, Deus não levanta Ezequiel para pregar a palavra de bênção. Deus levanta Ezequiel para confrontar o povo. Aleluia. A ponto de Deus falar com Ezequiel que tanto, aleluia, Israel como Jerusalém eram duas prostitutas diante dele. Eles adulteraram espiritualmente, aleluia, contra Deus. A ponto de nós olhar no capítulo que nós lemos, que ali representa Israel, aquele vale ali que estava cheio de ossos. Se você for observar no versículo 11, todos aqueles ossos representavam a nação de Israel, que estava morta diante de Deus espiritualmente. Aleluia. É interessante, aleluia, que Deus agora ele vai simplesmente falar com Ezequiel. É interessante que o versículo 1 vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu quero nessa noite falar sobre as características de um missionário chamado por Deus. As características de um missionário chamado por Deus. A primeira característica se encontra no versículo 1. A Bíblia Sagrada diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira característica do missionário chamado por Deus, vocacionado por Deus, que ele não anda segundo a carne, mas ele anda pelo Espírito Santo de Deus. O missionário, aleluia, ele não anda pela carne, mas ele anda pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ezequiel, amado, ele vai ser transportado, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, amado. A melhor coisa na vida de um missionário, a melhor coisa na vida do crente, é ele ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, aquilo que era para dar errado dá certo, aquilo que era para dar errado dá certo. Quem é guiado pelo Espírito Santo toma a decisão mais acertada. Louvado seja o Senhor. Ezequiel, ele vai sendo guiado pelo Espírito. Ezequiel, ele não anda conforme a vontade de Deus. Ezequiel não anda do jeito que ele quer. Ezequiel, ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus.
Ezequiel não foi guiado para onde ele queria. Ezequiel não foi guiado para o melhor lugar que ele queria, mas ele foi levado para onde? Para o vale que estava cheio de ossos. Porque é melhor estar no vale com Deus do que estar no monte com o diabo, amado, aleluia. É melhor estar passando dificuldade com Deus do que ter abundância com o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus pega Ezequiel e coloca ele no meio do vale. E o vale está cheio de ossos. A característica de Ezequiel aqui, amado, aleluia, a característica de um homem de Deus que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos nesses últimos dias é homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos nesses últimos dias é igreja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos nesses últimos dias é pregadores sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos nesses últimos dias é cantores sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando é guiado pelo Espírito Santo, não tem adultério. Quando é guiado pelo Espírito Santo, não tem mentira. Quando é guiado pelo Espírito Santo, não tem fofoca. Quando é guiado pelo Espírito Santo, fala somente coisa que edifica. Ezequiel não anda do jeito que ele quer. Pergunta para, se fosse perguntar para Ezequiel, você queria estar no meio do vale? Você vai ver que é a mão do Senhor que leva ele. Não é ele que se oferece, é a mão do Senhor que pega ele. E por ele, aleluia, ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai. Ele deixa Deus fazer. Ele deixa Deus trabalhar na vida dele, através da vida dele. Entenda algo nessa noite, amado. Não é da tua força, não é do teu jeito. Deixa Deus guiar a tua história. Deixa Deus guiar teu casamento. Deixa Deus guiar teu ministério. Deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus guiar, aleluia, a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Dá lugar para Deus fazer na tua vida. É a primeira característica do missionário. Ele tem que ser guiado pelo Espírito. Missionário que não é guiado pelo Espírito, a tendência de falhar é muito grande. A certeza de falhar é muito grande. Segunda característica do missionário, chamado por Deus, escolhido por Deus, se encontra no versículo de número 1, a parte B, e o versículo de número 2, aleluia. E diz assim a palavra de Deus: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Pastor, qual é a característica? A segunda característica do missionário. A segunda característica do missionário, ele não vai aonde ele quer. Aleluia. A segunda característica do missionário, ele vai aonde Deus coloca ele para estar. Ezequiel, ele vai para o lugar não que ele quer estar lá, mas ele vai, amado, porque Deus colocou ele lá. E se Deus colocou lá, Deus garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas coisas o Ezequiel vai observar. Ele observa primeiro que ele está no meio do vale. Segunda coisa que ele vai observar, que no meio do vale tem muitos ossos. Terceira coisa que Ezequiel vai observar, que esses ossos estão sequíssimos, ou seja, não tinha mais jeito. É alguém dizer muitas vezes: acabou, não tem mais jeito, não vai dar mais certo, aleluia. Mas Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vale fala de dificuldades, vale fala de
lutas e pelejas. Mas o salmista vai dizer no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Sabe que o salmista está dizendo, aleluia, se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho. Ezequiel estava no vale, mas ele não estava só. Ezequiel, como missionário, estava no meio do vale, pastor Lucas, mas ele não estava só. Pastor Francisco, ele não estava só. Irmão Carlos, ele não estava só. Ele estava no vale, mas Deus estava conduzindo ele no vale. Ele talvez você entrou aqui no vale, pastor, eu estou na dificuldade, mas você não está sozinho. Jesus está com você no meio desse vale. Aleluia. Aleluia. Não vou de pregador. Aleluia. Glória a Deus. Benção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel está no vale, mas ele não está só. E ele observa que ali não tinha mais jeito. Mas o Senhor fala para ele: Ezequiel, anda no meio do vale. Observa que Ezequiel está no vale, mas Ezequiel não está parado. Ezequiel está andando e está observando. Porque vale, você vai ver o salmista dizendo: no vale eu estou caminhando, no vale eu não paro, porque daqui a pouco tem um pasto verdejante. Aí no pasto verdejante, aí sim eu posso descansar, eu posso parar um pouco, mas enquanto eu estiver no vale, eu continuo andando, eu continuo prosseguindo. O que é isso, pastor? Enquanto tu está no vale, continua adorando o Senhor, continua andando, continua pegando a palavra, continua orando, continua jejuando, porque daqui a pouco, amado, o vale fica para trás, daqui a pouco o vale fica para trás, e Deus te coloca no pasto verdejante. Meu querido, nesta noite, eu estou aqui para te dizer, amado, para mim, neste vale, este vale não vai te matar, este vale está te aperfeiçoando, para mostrar o tamanho do Deus que você serve. É nesse vale, amado, que você vai ver milagre acontecer. É nesse vale que você vai ver visões que você nunca viu. É nesse vale, aleluia, que Deus vai te levantar. É nesse vale que Deus vai te curar. É nesse vale que Ele vai te fortalecer. Esse vale não chegou para te matar, mas chegou para te colocar de pé. Aleluia, para você conhecer quem é este Deus que você serve, para você saber o tamanho desse poder do Deus Todo-Poderoso que a igreja ainda serve. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica do missionário: ele vai aonde Deus quer que ele vai. Glória a Deus. Aleluia. Se nós perguntar hoje, quem quer fazer missão na Europa, muitos vão levantar a mão e falar assim: eu quero. Mas se você perguntar quem quer ir para a África fazer missão, muitos vão dizer: eu não quero porque lá é muito difícil. Mas missionário que é chamado por Deus, não importa o lugar, ele vai. Não importa, aleluia, a situação, ele vai. Porque ele sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que está segurando na sua mão. Ele sabe que tem um Deus Todo-Poderoso que está guiando os seus passos. Ele sabe, aleluia. Terceira característica do missionário, aleluia, chamado por Deus. Eu estou falando missionário chamado por Deus. Aleluia. Versículo de número 3 diz assim: e me disse: filho do homem, poderão viver os ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O missionário que é chamado por Deus, ele reconhece que não sabe de nada, não pode nada, mas o seu Deus pode tudo. Aleluia. Ele reconhece, ele está dizendo, Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, na tua visão, você como profeta, aleluia, na tua visão, você como homem, que você me diz, Ezequiel, esses ossos aí podem voltar a viver, Ezequiel? Ezequiel vai olhar para ele dizendo: eu não sei de nada, eu não sei de nada,
eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Tu sabe, meu Deus, tu sabes. Ele está reconhecendo que ele não é nada diante de Deus, e Deus é tudo na sua vida. Aleluia. Quem reconhece que Deus é Deus e ele não é nada, ele é dependente de Deus para tudo na sua vida. Você está dizendo: Senhor, eu não sei de nada, Senhor, eu não faço nada. E Deus está olhando para Ezequiel dizendo: é verdade, você não pode nada. Jesus disse na parte de Pedro, capítulo 15, de João, capítulo 15, versículo de número 5, a parte de 6 do versículo, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sabe por que muitas vezes nós caímos em derrota? Porque nós não colocamos Jesus na frente das nossas decisões. Sabe por que muitas vezes, amada, aleluia, a igreja muitas vezes, amada, não está perdendo o poder de Deus? Porque muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. E Jesus está dizendo, aleluia, sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer lutar com as forças. Tem que estar Jesus na direção de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel está dizendo: Senhor, eu não sei de nada, mas tu sabes de todas as coisas. Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu olhando para você, eu não sei o que Deus vai fazer, a não ser se Ele revelar. Mas Ele já sabe quem você vai ser lá na frente. Ele já sabe quem é você. Jesus te vê hoje, e Ele já te vê também na eternidade, porque Ele sabe tudo sobre a tua vida. Todas as nossas vidas estão na mão de Deus. Todos os nossos cabelos estão contados diante de Deus. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não pode fazer, e não há nada que Deus, amado, não pode agir. Eu quero dizer que operando Deus nessa noite, não tem capeta que para o agir de Deus, não tem demônio que para as mãos poderosas de Deus. Se Deus nessa noite resolver estender as mãos e te abençoar, não tem demônio que vai parar o agir de Deus na tua vida. Missionário chamado por Deus, escolhido por Deus. Glória a Deus. Ele fala: eu não sei de nada. Vai viver uma geração que está dizendo: eu sei tudo. Uma geração que eu posso fazer, a minha capacidade pode fazer, o meu canudo pode fazer. Nada disso vai valer a pena se Jesus não estiver no meio. Nada disso vai valer a pena se Jesus não estiver operando. O canudo vai ser só um canudo. A conta bancária vai ser só uma conta bancária. Mas se Jesus estiver no meio, aleluia, se Jesus estiver regendo todas as coisas, você pode ter certeza que vai dar certo. Ele vai fazer, Ele vai operar, se Ele estiver na direção. Quarta característica do missionário chamado por Deus: ele obedece à voz do Senhor. Não adianta falar que eu sou servo de Deus, que nós somos servos de Deus, se nós não obedecer à voz do Senhor. Jesus disse: porque ele chamar Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando, não vai adiantar nada. Aí a Bíblia Sagrada diz: sabe por quê? Versículo de número 7 diz assim: então profetizei, porque no versículo 4 o Senhor está dizendo para ele: então ele diz, profetiza sobre esses ossos, e diz: osso seco, ouve a palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você: osso tem ouvido? Osso tem ouvido? Ossos tem ouvido, irmão? Aleluia. Eita, glória a Deus. Glória. Tem 3 ossos que fazem parte da nossa missão.
estribo, martelo e bigorna. E o menor osso se chama estribo, 2,5 milímetros. E Deus vai dizer para Ezequiel, tem muito osso, não tem? Tem. Então agora só abre a boca. Você não precisa fazer mais nada, o resto é comigo. Abre a boca e profetize e diz para os ossos: ouve a palavra do Senhor. Aqueles ossos que faziam parte, é interessante que está tudo bagunçado, osso tudo bagunçado. Não tem hora que aparecem essas coisas, muitas vezes na vida da gente está tudo bagunçado, tudo de cabeça para baixo. Aí Deus fala para Ezequiel, pode profetizar, abre a boca para Ezequiel e profetiza e fala para os ossos, ouvi a minha palavra. Então a Bíblia diz que Ezequiel abriu a bocona e profetizou: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Quando ele falou isso, irmão, a Bíblia Sagrada diz que houve-se um reboliço. O reboliço começou, aleluia. Aquele reboliço não era para bagunçar, não, amado. Aquele reboliço era para colocar as coisas no lugar. Talvez você está me dizendo nessa noite: pastor, está um reboliço na minha casa, está um reboliço na minha vida. Mas esse reboliço que Deus provocou, aleluia, não é para te matar nem bagunçar, não. É para colocar as coisas no lugar que está fora do lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que houve um reboliço e cada osso veio nos céus. Aqui eu aprendo algo. O que é meu, é meu. O que é teu, é teu. Pronto, acabou. Não tem como o meu osso caber no corpo do pastor Lucas. Glória a Deus. Você já viu que coisa que ia ser? Aleluia a Deus. Tem como, irmão? A minha cabeça caber a cabeça do Eduardo? Glória a Deus. Não tem como. Então Deus, amado, Ele vai colocar cada coisa no lugar. Eu vou dizer de novo: Deus vai colocar cada coisa no lugar na tua vida. Deus vai colocar cada coisa. Até você dá glória, irmão. Você não está entendendo? Deus vai colocar cada coisa no lugar dentro da tua vida, da tua casa. Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus vai colocar as coisas no lugar. Aleluia. Você que parou de cantar, vai voltar a cantar. Você que parou de orar, vai voltar a orar. Você que parou de jejuar, vai voltar a jejuar. Você que deixou de ser submissa, vai voltar a ser submeter. Você que amava e deixou de amar, vai voltar a amar. Deus vai colocar no lugar. O marido que não ama mais a mulher, vai voltar. Deus vai restaurar o casamento. Deus vai restaurar a família. Deus vai mudar a situação. Deus vai botar o amor no teu coração novamente. A glória de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel vai dizer no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço e os ossos já juntaram, cada osso ao seu osso. Ou seja, não ficou, aleluia, aquele osso que era de ar ficou de pé, não. Colocou as coisas tudo no lugar. Colocou as coisas tudo no lugar. Cada osso no corpo que era dele, cada osso aonde era devido. Ei, querido, Deus está fazendo isso nesta noite, colocando as coisas no lugar novamente. Aleluia. Aleluia. Quinta e última característica do missionário chamado por Deus. Versículo de número 9 e 10. E me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande
besteira. Missionário chamado por Deus tem sempre uma palavra de restauração na vida daqueles que perderam a esperança. Se você for observar, aleluia, quando Ezequiel profetizou, veio nervos, veio carne, veio pele, porém só estava só o boneco. Mas quando o Senhor falou, profetiza, aleluia, ao Espírito, que o Espírito devia vir dos quatro cantos, aleluia, a Bíblia diz que ele abriu a boca e profetizou. Sabe o que aconteceu? Aleluia, quando ele profetizou, o Espírito desceu, o Espírito veio, o Espírito veio, o Espírito entrou no lugar, o Espírito entrou no ambiente, o Espírito entrou no ambiente. Vou dizer de novo, o Espírito entrou no ambiente. Aquele que estava morto quando o Espírito chegou, viveu. Aquele que estava morto quando o Espírito desceu, ficou de pé. Aquele que estava morto quando o Espírito desceu, ele tornou a vida. Ei, querido, nesta noite o Espírito está descendo na casa, o Espírito está descendo na casa. Seja vivo, seja cheio, seja cheio, seja vivo, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba a presença do Espírito, do Espírito, do Espírito que desceu. Seja renovado hoje, seja renovado hoje, seja renovado hoje, seja cheio do Espírito que desceu na casa. O Espírito chegou. Aquele que estava morto quando o Espírito chegou, tornará a viver. E a Bíblia diz que eles se colocaram de pé. Alabachuri canto, rabaxeramanai. Olhando, corobaçuriando, cantarai. Ricalabaxeriando, corobaçuramanai. O Espírito desceu. O Espírito desceu. O renovo desceu. O renovo desceu. A presença desceu, a presença desceu, a presença está na casa, a presença desceu, me defundo, a presença desceu, me defundo, filho, a presença desceu, fundo, e a presença desceu, a presença desceu, desceu na casa, o Espírito desceu, receba renovo, porque o Espírito desceu, o Espírito
com a voz do pregador, meu amado. É no Espírito, é no Espírito. É no Espírito, é no Espírito, é no Espírito. É no Espírito. Aleluia. A voz do pregador não é nada, mas é o Espírito que opera. Quando querem o efetuar, receba a presença. Você tem a liberdade de adorar. Porque enquanto você está adorando aqui, Deus está trabalhando na tua casa, na tua saúde, na tua vida, no teu ministério, na tua saúde. E quando você adora aqui, Ele está fechando sepultura e abrindo porta onde não tem porta. Ele está repreendendo o espírito de pombagira, o espírito da morte. E quando você adora, Ele está operando sinais, sinais, sinais. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Então receba a presença do Espírito, a presença do Espírito. Receba a presença do Espírito Santo para te colocar de pé novamente. O que nós precisamos é de poder do Espírito Santo. O que a igreja precisa de poder do Espírito. O que a igreja precisa do poder é do poder do Espírito Santo. Rompe essa barreira, meu filho. Rompe essa barreira e entra no Espírito. Entra no Espírito. Rompe a barreira. A barreira está sendo quebrada agora. Entra no oceano do Espírito. Entra nesse manto. Entra no manto de glória. Entra. Ezequiel falou que o Espírito dele entrou naquela vida que estava morto e se colocaram de pé. O Espírito Santo está colocando pessoas hoje de pé. O Espírito Santo está levantando pessoas hoje aqui para se colocar de pé. Deus está levantando mulheres de oração aqui, cheio do poder de Deus. Deus está levantando criança, cheio do poder de Deus. Deus está levantando jovem, cheio da autoridade do Espírito. Eu estou profetizando na tua vida, aonde tu vai colocar a planta dos pés, a presença do Espírito vai te ajudar, dizendo: fala, que eu opero, toca, que eu opero, ora, que eu faço, pregue, que eu convenço, pregue, que eu opero, milagre, aleluia. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, te coloca de pé, te coloca de pé, te coloca de pé, te coloca de pé, aleluia. Israel tinha perdido a esperança, assim como nós também andávamos sem esperança, porque todos os pecados instituídos estavam da glória de Deus. Mas houve uma pergunta no céu: e quem enviarei, quem irá por nós? Jesus Cristo abre a boca e diz: envia-me a mim. E ele desceu, aleluia, entrando no ventre de uma mulher, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio, foi traído por causa de você, aleluia, pregou por causa de você, aleluia, ele foi preso por causa de você, aleluia, foi chicoteado por causa de você, ele veio, aleluia, arrancaram, aleluia, a sua pele, bateram nele, mais de 4
por causa de você. Aleluia, pegaram ele. Aleluia, o ladrão que estava do lado falou: desce daí e salva nós. Ele desistiu. Não, por causa de você. Mas daqui a pouco, aleluia, a Bíblia diz que ele deu um prato e esse prato foi tetelestai, está consumado. A partir daquele momento, ele entregou o seu Espírito e hoje nós podemos, aleluia, tem esperança, porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dizendo que nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou. Hoje nós podemos adorar, hoje nós podemos adorar, hoje nós podemos adorar.